sofria com regra de 3 composta e decidiu mudar de vida, você está no canal certo. Galera, nos adiciona no Instagram, deixa teu like nesse vídeo, ativa o sininho, se inscreve no canal porque tem muita coisa por vir. Se liga, esse é o 5º vídeo do nosso curso de matemática básica. Assiste todas as aulas anteriores que vai te dar mais base para entender e dominar a regra de 3 composta como um profissional. Fica ligado, valeu! Então, Master, foco total em regra de 3 composta. E como sempre, galera, vamos aprender fazendo exercícios. Se liga na primeira questão. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos? Meus queridos, nós conseguimos resolver uma regra de 3 composta em 4 passos. O primeiro, após a leitura da questão, identifique quais são as grandezas envolvidas. Aqui fica evidente que estamos trabalhando com tempo, quantidade de caminhões, tá aqui, ó, e o volume em metros cúbicos de areia. Após identificar quais são as grandezas, você precisa fazer uma outra leitura cuidadosa para conseguir extrair os dados. Em 8 horas, a gente coloca aqui, 20 caminhões, olha só, descarregam 160 metros cúbicos de areia até aqui. Em 5 horas, quantos caminhões? Olha a minha variável. Serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos. Passo 2, extrai os dados. Ok. E o passo 3, o mais importante, pessoal. Aqui é a essência do conteúdo, onde você vai discutir, você vai analisar como essas grandezas se relacionam. Presta atenção nessa dica. Olha só. Você sempre vai tomar como base a grandeza que tem a variável. E você vai analisar as outras grandezas com essa grandeza que tem a variável, sempre em dupla. Esse detalhe das setinhas, os alunos sempre me perguntam e alguns se confundem. É só uma ferramenta visual para te ajudar a trabalhar a noção de diretamente proporcional e inversamente proporcional. A gente viu isso na aula passada sobre regra de 3 simples. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, o que acontece? Se uma aumenta, a outra também aumenta. Já quando elas são inversamente proporcionais, se uma diminui, a outra aumenta. Ok? Então veja, qual é a dica que eu te dou? Dica master. Sempre coloca uma setinha para cima na grandeza que tem a variável. E aí você vai comparar as outras grandezas com ela, sempre em dupla. Vamos comparar tempo. Veja, no contexto dessa questão, se eu tiver mais tempo, se eu tiver mais horas, eu vou precisar de mais ou menos caminhões. É muito interessante porque alguns alunos, eles aprendem a desconsiderar a terceira grandeza. Quando a gente está fazendo a comparação, por exemplo, entre tempo e caminhões, desconsidera volume. O segredo é você padronizar o volume para essa comparação. Como assim, Master? Veja, para descarregar o mesmo volume de areia, se tivermos mais tempo, serão necessários mais ou menos caminhões. Com mais tempo, serão necessários menos caminhões para descarregar o mesmo volume. Então veja, se eu aumento a quantidade de tempo, a quantidade de caminhões diminui e vice-versa. As grandezas são inversamente proporcionais. Então, aqui ó, você vai colocar uma setinha com sentido contrário à setinha que você colocou na grandeza com a variável. Quando você for analisar a relação entre volume e caminhões, o raciocínio é o mesmo. Padroniza tempo. Para a mesma quantidade de horas, se eu precisar descarregar um volume maior de areia, eu vou precisar de mais ou menos caminhões. Ora, para a mesma quantidade de tempo, para a mesma quantidade de horas, se eu tenho mais areia, eu vou precisar de mais caminhões. Se um aumenta, a outra aumenta. As grandezas são diretamente proporcionais. Então aqui ó, em volume, você coloca
a setinha com o mesmo sentido da grandeza que tem a variável. E aí você conseguiu analisar essas relações e está pronto para ir para o quarto e último passo. Veja, o que é que você faz? A grandeza que tem a variável, do jeito que você descreveu a regra de 3, descreveu as informações, você desce, 20 está para x e coloca antes do igual. As outras grandezas, elas vão descer se multiplicando, mas tem um detalhe. Essa primeira foi inversamente proporcional a caminhões, então quando você desce, você inverte a ordem das informações. Você coloca o 5 em cima e o 8 embaixo. Já o volume, como foi diretamente proporcional, você mantém a ordem que você colocou aqui, 160 em cima e 125 embaixo. Qual o detalhe? A gente precisa primeiro resolver essa multiplicação. O que é que eu fiz? Simplifiquei o 5 com o 125 por 5. 5 dividido por 5 é 1, 125 dividido por 5 é 25, e simplifiquei o 8 e o 160 por 8. 8 dividido por 8 é 1, 160 dividido por 8 é 20, pessoal. E agora eu tenho condições de fazer a minha multiplicação de uma forma mais fácil. Veja, 1 vezes 20 é 20, 1 vezes 25 é 25. E agora eu tenho a minha proporção para finalizar a questão. Detalhe, a gente falou sobre essas curiosidades relativas à simplificação lá na aula 2 do nosso curso de Matemática Básica. Dá uma conferida. Edu, e aqui, como é que eu resolvo essa proporção? Veja, consigo simplificar aqui o 20 e o 20. 20 dividido por 20 é 1, 20 dividido por 20 é 1. E aplico a relação fundamental. X vezes 1 é x, 1 vezes 25 é 25. Determinando a minha resposta. Serão necessários 25 caminhões. E agora a gente vai para o nosso segundo exemplo. Veja bem. Importante você perceber que a gente segue o mesmo passo a passo. Vamos ler. Um robô trabalhando 8 horas por dia durante 10 dias efetua 7.500 pontos de solda numa estrutura metálica. Quantas horas por dia deve trabalhar esse robô para que possa efetuar 6.000 pontos de solda em 4 dias? Primeiro passo, identificar as grandezas. Horas por dia, quantidade de dias e a quantidade de pontos que o robô faz. Tá aqui, horas por dia, dias e a quantidade de pontos. Segundo passo, extrair as informações, extrair os dados. Para isso você precisa fazer uma segunda leitura atenta. Um robô trabalhando 8 horas por dia, coloco aqui, durante 10 dias, olha só, efetua 7.500 pontos de solda. Quantas horas por dia, olha a minha variável em horas por dia, deve trabalhar esse robô para que possa efetuar 6.000 pontos de solda em 4 dias. Galera, extraídos os dados, passo 2 feito, eu vou para o passo 3, que é a essência do conteúdo. A gente vai fazer a análise de proporcionalidade. Coloca a setinha para cima na grandeza que tem a variável e analisa as outras sempre tendo ela como base. E você faz essa análise em dupla. Quando eu falo em dupla, significa o quê? Você padroniza a grandeza que está fora da análise. Veja mais um exemplo. Vamos analisar dias e horas por dia. Veja, para que um robô faça a mesma quantidade de pontos, se ele tem mais horas por dia, ele vai precisar de mais ou menos dias. Pessoal, para fazer o mesmo trabalho, para fazer a mesma quantidade de pontos, se ele vai trabalhar mais horas por dia, ele vai precisar de menos dias. Se a quantidade de horas por dia aumenta, ele vai fazer mais rápido, ele vai precisar de menos dias. Então, se uma grandeza aumenta e a outra diminui, elas são inversamente proporcionais. Coloca a setinha para baixo, para ficar contrária à setinha que você colocou na grandeza que tem a variável. Mesma coisa agora com pontos. Quando eu for analisar pontos e horas por dia, eu preciso padronizar dias. Como assim? Para a mesma quantidade de dias, se o robô precisa fazer mais pontos, ele vai precisar trabalhar mais ou menos horas por dia. Ou seja, se a quantidade de pontos aumenta, o que é que acontece com a quantidade de horas por dia se o robô trabalha a mesma quantidade de dias? Pessoal, se ele tem que fazer mais pontos,
ele vai ter que trabalhar mais horas por dia, já que ele precisa fazer isso no mesmo tempo, na mesma quantidade de dias. Percebe a diferença? É sutil. E se você entender esse detalhe de padronizar a grandeza que está fora, a proporcionalidade fica ainda mais evidente. Então, se a quantidade de pontos aumenta, a quantidade de horas por dia também aumenta. Claro, mantendo a quantidade de dias. Então, setinha para cima. E agora eu vou para o quarto passo, que é resolver a questão. A grandeza que tem a variável você coloca antes do igual, as outras grandezas elas vão descer se multiplicando. Como o dias foi inversamente proporcional, você inverte aqui a ordem. O 4 fica em cima, o 10 embaixo. Como a quantidade de pontos foi diretamente proporcional, mantém a ordem. 7.500 em cima, 6.000 embaixo. Olha esse detalhe aqui para tu não se confundir. O que é que a gente fez? O 7.500 e o 6.000 a gente conseguiu simplificar, pessoal. Por quanto? Ó, eu corto esses dois zeros aqui, fica 75 em cima e 60 embaixo. Eu posso dividir esses números por quanto, pessoal? Se eu dividir por 15, 75 dividido por 15 dá 5. Se eu pegar 60 e dividir por 15 dá 4. Tranquilo? Fácil? E agora, professor, o que é que você fez? Olha só, esse 10 aqui, eu simplifiquei com esse 5. 5 por 5 dá 1 e 10 por 5 dá 2. Esse 4 daqui eu simplifiquei com esse 4. 4 por 4 dá 1, 4 por 4 dá 1. Reforço. Esse detalhe de simplificação, de proporção e simplificação de multiplicação está lá na aula 2. É uma observação preciosa. Confere. Tendo feito toda a simplificação, eu vou multiplicar. 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 1 é 2. Galera, um detalhe que eu sempre falo para os meus alunos. Para alguns, a simplificação se torna uma complicação. Se você não entende como simplificar, você olha para esse emaranhado de números e traços, você acha uma loucura. Veja, você tem a opção de multiplicar o numerador com o numerador, o denominador com o denominador e simplificar tudo no final. Preste atenção nesses detalhes. Resolvendo a multiplicação, eu tenho agora uma proporção super tranquilo. Já faço aqui a relação fundamental da proporção. X vezes 1 é x, 8 vezes 2 é 16. Resposta: 16 horas por dia. E é isso, Master. Concluímos a nossa aula sobre regra de 3 composta. Fica ligado que o nosso próximo conteúdo será sobre porcentagem. Valeu! Regra de 3 composta, deixa o teu ok, já foi fácil e rápido, como sempre, Master. Agora se liga, você quer aprender todos os detalhes de porcentagem? A próxima aula, então, é imperdível. Fica atento, Master. Valeu!